vamos iniciar o culto nesta manhã, agradecendo a Deus por estarmos aqui na sua casa. Agradecendo a Deus pelas maravilhas que Ele tem operado em nossas vidas, em nossas casas, nas nossas famílias. Nós agradecemos a Deus também pelo aprendizado de cada dia, por tudo que Ele tem feito, por tudo que nós sabemos e que nós confiamos que Ele continuará fazendo. Vamos fazer uma leitura para iniciar o culto nesta manhã. A nossa leitura se encontra no Salmos 71, 15 a 17, que diz assim: a minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheço o seu número. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, Deus da minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. O hino que vamos cantar nesta manhã diz para contarmos as bênçãos, para lembrarmos todas as bênçãos que o Senhor tem feito ao nosso respeito. Por isso, convido a congregação para ficar de pé e cantaremos o hino. Quando vos assalta alguma provação, convém sempre lembrar das bênçãos que temos recebido de Deus e sejamos gratos. Amém? Quando vos assalta alguma provação, quando desfalece o vosso coração, as mercês divinas nos convém lembrar, e convém as bênçãos do Senhor contar. Cada bênção nos convém lembrar, as bondades do Senhor contar. Assumá-las, vemos cada vez, quantas maravilhas nosso Deus já fez. Andam vossas armas quase sem vigor, tem chegado o dia da prisão, oh dor. Transformai as bênçãos recebidas já, mas a sua graça Cristo vos dará. Cada bênção vos convém lembrar, as bondades do Senhor contar. Assumá-las, vemos cada vez, quantas maravilhas nosso Deus já fez. Abundantes bênçãos vêm da sua mão, forças, amizade, graça, proteção, mas ainda bênção de maior valor, vos dará mais tarde o vosso Salvador. Cada bênção vos convém lembrar, as bondades do Senhor contar. Assumá-las, vemos cada vez, quantas maravilhas nosso Deus já fez. Cada bênção nos convém lembrar, as bondades do Senhor contar. Assumá-las, vemos cada vez, quantas maravilhas nosso Deus já fez. Amém. Terá alguém alguma bênção que quer contar nesta manhã? Agradecendo a Deus por ela. É uma boa forma de vivermos o viver cristão. Porque o nosso mente limitado, o nosso mente finito, às vezes esquece. Nós somos ingratos por natureza, ainda mais com Deus. Mas, tentando recordar as bênçãos que já recebemos, estaremos preparados para as outras que vierem, e quando vierem,
e na hora que vierem. Alguém quer contar uma bênção nesta manhã que o Senhor tem feito na vida dela? Eu quero agradecer a Deus primeiramente pela vida que Ele me tem concedido e agradecer por tudo que Ele tem feito na minha vida. Às vezes nós pensamos, né? Queremos falar e não queremos às vezes queremos ficar calados, mas ficando calado, estamos a dar oportunidade ao diabo para trabalhar nas nossas vidas, mãe. Então nós queremos dizer que o nosso Deus, que é maior, Ele tem sido bênção nas nossas vidas. Há 3 semanas atrás, ou um mês atrás, praticamente, havia uma preocupação no meu coração, mas eu orei e disse: Deus, eu vou descansar em Ti, porque eu sei que Tu estás no controle. E graças a Deus, Ele tem me abençoado e já ultrapassei essa situação e estou aqui para agradecer e dizer que o meu Deus é maravilhoso. Não há outro Deus que podemos servir a não ser Ele. Ele é tudo e sobre tudo. Amém. Para a honra e glória de Seu nome. Amém. 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 Louvado seja Deus continuamente em nossas vidas. Cantaremos ainda o coro: tudo é lindo neste lugar. É o melhor lugar do mundo, a casa do Senhor. O salmista disse: mais vale estar nos teus átrios do que em outra parte mil. Que sejamos agradecidos pela oportunidade de termos um templo, de termos um lugar para louvar a Deus. A maior alegria que eu vejo ao estudar o Velho Testamento é quando o povo ia ao templo. Então que neste século também possamos nos alegrar por chegar à casa de Deus, o santuário de Deus, vivo, o Deus Altíssimo, que habita no meio de louvores. Louvaremos, tudo é lindo neste lugar. É
Deus Altíssimo, nesta manhã. Obrigado, porque aqui nós sentimos a presença de Deus Todo-Poderoso. Ele que pode mudar qualquer situação, qualquer circunstância, se a Ele o entregarmos. Continuaremos louvando, o Espírito de Deus está querendo. Não importa o que deixaste lá fora, o importante é que estás aqui. Convida o Espírito Santo para entrar na tua vida e fazer aquela mudança, aquele movimento que só Ele pode fazer. Só Ele tem poder para fazer. Amém? precisamos de nos esvaziar de nós mesmos. Às vezes, o nosso coração está pisado de angústia, de tristeza, de preocupações, de ansiedade.
até da depressão que chega. Mas se nos esvaziarmos de nós mesmos, o Espírito Santo pode trabalhar. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Ele não invade. Ele não invade a tua privacidade. Tu é que tens que reconhecer que és pequeno para tantas preocupações, para tantas dificuldades. Quando eu cheguei a Cristo com o meu coração pesado aos 20 anos, sentindo um vazio que nada preenchia, Cristo me encheu. Cristo me satisfez. Cristo tirou a tristeza. Não foi uma coisa automática. Tive que lutar muito. Tive que batalhar muito. Orei muito. Chorei muito. Mas Cristo me libertou. Amém. Vem com a tua tristeza. Vem com a tua angústia. Vem com a tua alegria. Juntar-se a Cristo. Ele pode te libertar. Não tem outro lugar. Não tem outro Deus. Não tem outras coisas que pode preencher o lugar de Cristo em tua vida. Amém. Que pode te libertar. Amém. Que pode te ajudar. Que pode te transformar. Só o movimento do Espírito Santo. Só o movimento, só o poder de Cristo nesta manhã. Quando o Espírito de Deus se apoderar na sua vida e você se desprender de tudo e se encher de Deus, vai haver uma mudança radical em seu viver. Abra a porta, deixe entrar e seja envolvido no mover do Espírito de Deus. O nosso irmão, Senhor Júlio, vai orar a Deus nesta manhã, pedindo a Ele que o Espírito dele continue movendo aqui em New Bedford, em nossas casas e dentro de nós. Amém. Senhor Júlio. Amém. 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 Amém, Pai. Amém. Amém. Com o mesmo espírito de adoração, estaremos louvando com o coro. Descansarei. Com
Deus seja louvado nesta manhã pela bênção de podermos chegar todos na sua casa e para adorarmos o seu santo e bendito nome. Eu dou graças a Deus por esse grupo de crianças que assentaram aqui à frente e fizeram muito bem. De 0 a 100, a minha nota seria de 101, não é? 101. É um processo de aprendizado e eu gostaria hoje de nós batermos palmas para essas crianças. You did great. You did great. É esse processo que nós queremos na casa do Senhor. As crianças terem uma oportunidade também de adorar no santuário, no templo do Senhor. Mas esse também vai ser um tempo que nós vamos pedir a alguns adultos que possam poder ajudar. Nós vamos ter um encontro, eu espero, nessa terça-feira, em que nós teremos aprendendo, aliás, trabalhando nesse processo de termos as crianças, os jovens no culto. E esse é o tempo que eu gostaria de convidá-los para poderem sair através dessa porta. Eu vou pedir a Helena que as conduza e eles estarão assentando lá no fundo, onde há outras crianças. A nossa irmã Dorine chegará brevemente para o tempo da escola dominical, então todos podem acompanhar. Ok? Ben, leva a Sara. Gosta, Sara? Estarei pedindo 2 dos nossos adultos que apoiaram no louvor para agora ficarem lá ao fundo. Não vão sair para a escola dominical, ninguém vai para a escola dominical ainda, apenas para ficarem no fundo. Isso vai ajudar com que na pregação da mensagem, até que as crianças vão para o nursery, realmente possa tudo correr de uma forma, a transição possa ser bênção para os pais e para todos. Mas essa terça-feira nós estaremos falando mais sobre como ter as nossas crianças no culto e participando. Eu dou graças a Deus pelos pais que têm confiado os seus filhos a poderem chegar nos primeiros bancos. Eu creio que às vezes há uma certa inquietação. Será que estão comportando? Será que não estão se comportando? Às vezes vocês podem ficar um pouco... Eu não estou preocupado com isso, meus amados irmãos. Do fundo do coração, eu sei que há um tempo até que as crianças venham a poder acostumar-se, mas isso vai ser muito importante porque vai ajudá-los no processo de poderem ficar na casa do Senhor e principalmente quando o culto for às 11, eu creio que também poderão cantar e tudo isso vai ajudá-los nesse processo. Eu dou graças a Deus pela vida de cada um. Fiquemos de pé agora para considerarmos a palavra do Senhor e que, meus irmãos, em tudo, possamos aprender a descansar nas mãos de Deus. Descansarei. Quando nós descansamos, nós podemos fazer mais para a sua obra. Que Deus nos abençoe. Senhor Lucas, é bom ver-te. Eu vi o Senhor entrando e o meu coração se encheu de alegria. Que Deus possa abençoá-lo. E a todos quantos estão na casa do Senhor, temos conosco a secretária da igreja. No final do culto, nós estaremos procedendo às eleições dos novos oficiais para o ano de 2023 a 2024 e acreditamos que Deus estará continuando a cuidar de nós. A palavra do Senhor no livro de Malaquias, capítulo 3, versos 6 a 12, nos dizem assim, e hoje nós estaremos terminando não é sério, mas essas 2 semanas, falando sobre o dízimo e nós temos falado também sobre o caminhar na graça, mas nós estaremos terminando sobre o dízimo essa semana. E eu gostaria de vos dar uma perspectiva realmente que nos abençoa. Essa passagem, muitas vezes, meus amados irmãos, é usada por pessoas no sentido de trazer um sentimento de condenação. Mas eu gostaria que nós pudéssemos ver essa passagem numa perspectiva de bênçãos e de misericórdia de Deus. Diz assim a palavra de Deus no livro de Malaquias, capítulo 3, versos 6 a 12. Porque eu, o Senhor, não mudo.
Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos seus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em quem havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a receberdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, que a Tua palavra fale aos nossos corações nesta manhã. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Os versículos lidos hoje nas Sagradas Escrituras têm a ver com um chamado ao arrependimento. Arrependimento para aqueles que uma vez andaram com Deus e foram comprometidos com a aliança de Deus, mas que nesse decurso da caminhada com Deus, eles se desviaram. Eu vos disse que muitas vezes nós ouvimos pregações em que esses versículos têm sido usados para fazer com que a pessoa se sinta perturbada, com que a pessoa se sinta mal. Mas, meus amados irmãos, lendo essa passagem, nós vamos chegar à conclusão que o que Deus intenta é trazer o povo a desfrutar das bênçãos, não a proclamar maldição. E eu gostaria que cada um de nós hoje pudesse parar e dizer, ó Deus, será que eu posso receber as bênçãos que Tu tens para mim? O povo de Israel tinha-se desviado dos estatutos de Deus. E interessante, meus amados irmãos, se nós começarmos lendo esse texto, nós vamos ver que Deus apresenta-se ao povo como sendo um Deus de misericórdia. Essa passagem fala da misericórdia de Deus. E se nós vermos o primeiro versículo que lemos, nós estaremos vendo que Deus começa por declarar as suas misericórdias. Depois ele chama o povo ao arrependimento. O versículo nos diz, porque eu sou o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Isso tem a ver com as misericórdias do Senhor. O profeta Jeremias também, ao falar de misericórdias, das misericórdias de Deus, ele nos diz, as misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa é a maneira de Deus nos enxergar. Ele nos enxerga com olhos de graça, também com misericórdia. Misericórdia é nós não termos o que merecemos por causa do grande amor de Deus. O amor imutável de Deus, sua misericórdia para com Israel, deveria nesse contexto fazer com que eles se tornassem submissos e obedientes a Deus. Infelizmente, o povo se rebelou contra Deus e eles como que abusaram da fidelidade e da paciência divina. E a palavra do Senhor nos diz que eles decidiram
se afastar dos decretos de Deus. Por essa razão, nós vemos Deus chamando o povo ao arrependimento, para que eles pudessem arrepender-se dos seus erros. O Senhor chama Israel para voltar. Ele diz: voltai para mim. Voltar tem a ver com a mudança de direção. É nós estarmos indo nesta direção e chegarmos a um ponto que Deus diga: volte, e nós mudamos de direção e vamos em direção a Deus. É nós andarmos longe dos estatutos, dos mandamentos de Deus, mas o Espírito Santo falar ao nosso coração dizendo: volte, e nós voltamos totalmente para Deus. Esse voltar tem a ver com o arrependimento, mudança de direção e mudança de perspectiva. Mudança de direção. Em vez de continuarmos no mal, nós mudamos agora para fazer o bem e para andarmos segundo os preceitos de Deus. Arrependimento não é apenas sentir mal pela minha desobediência. Isso é mais remorso. Muitas vezes nós dizemos: eu estou me sentindo mal por isso. E nós não demonstramos arrependimento. Arrependimento é nós chegarmos de uma forma consciente ao reconhecimento de que algo que fizemos é errado e nós decidimos não continuar no erro. Arrependimento não é apenas sentir-se mal, é nós nos sentirmos que há necessidade de uma mudança de atitude. Isso aplica-se a todas as áreas da vida. Mas, meus amados irmãos, Deus, na sua misericórdia e graça, Ele agora chama o povo de Israel para que eles se arrependessem. Ele nos chama, meus amados irmãos, porque Deus é o justo juiz. E mesmo que Ele nos ame, Ele de forma alguma não pode decidir não executar o seu justo juízo sobre qualquer assunto que tem a ver conosco. Se Ele nos perdoasse, sem nós mostrarmos arrependidos, realmente Ele não seria justo. E Ele chama o povo e Ele diz: por causa do vosso pecado, da vossa transgressão, vocês têm sido amaldiçoados. Porque em vez de receberem as bênçãos, vocês estão agora longe dos caminhos de Deus. Meus amados irmãos, amaldiçoados também significa sem as bênçãos de Deus. E Deus tem bênçãos para nós, se procurarmos andar nos seus estatutos, se nós procurarmos fazer a sua vontade. As bênçãos não somente têm a ver com o aspecto financeiro, mas têm a ver com o cuidado do nosso ser em todas as áreas da nossa vida. Na nossa área espiritual, na nossa área financeira, na nossa área emocional, na nossa área física. Deus quer cuidar de nós. Mas o povo de Deus realmente não está andando nos caminhos do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Deus vem com uma pergunta: poderá o homem roubar a Deus? Roubará o homem a Deus? Essa foi a maneira de introduzir, de falar ao povo de Israel que alguma coisa estava errada. Claro que se nós pudéssemos responder a essa pergunta de Deus através de Malaquias, a resposta seria não, é impossível. Porque, segundo o salmista, no Salmo 33, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Dos céus o Senhor olha e Ele vê todos os filhos dos homens. Você que já foi a Nova York, não é? Teve problemas em se deslocar, eu creio que no Manhattan. Eu nunca fui lá, nunca cheguei a Nova York. Já estou quase 10 anos, já estou mais de 10 anos nessa terra, ainda não cheguei em Nova York. Realmente não é algo que nunca me chamou a atenção, mas eu nunca fui a Nova York. Mas eu tenho ouvido de pessoas dizendo que às vezes é difícil andar, não é? Parece que muita gente anda no mesmo sentido. Eu estou apenas querendo com isso vos dizer que o salmista nos diz que dos céus Deus vê
todos os filhos dos homens. Imagina mesmo na China, pessoas que nós não podemos contar, mas que Deus dos céus tem a capacidade de ver cada um de nós. Nós não podemos entender isso, porque Ele é Deus, Deus é Deus, e Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Havia esse corinho que nós cantávamos na igreja muitos anos atrás. Cuidado, olhinho, o que vês. Cuidado, boquinha, o que falas. Cuidado, ouvido, o que ouves. Porque o Salvador do céu está olhando para ti. Ele vê. Por isso a pergunta é, pode o homem roubar a Deus? E Deus nos diz, sim. Infelizmente a resposta é sim. E há uma pergunta, em que te roubamos? E a resposta vem nos dízimos e nas ofertas. O dízimo é de Deus e era para ser entregue na casa de Deus. Quando nós lemos o livro de Ageu, nós aprendemos também que, mesmo antes, as centrais, ou aqueles que viveram nos dias de Ageu, eles também eles mudaram a perspectiva. Antes, eles tinham saído do cativeiro e eles disseram, vamos e construiremos a casa do Senhor. Nós vamos sair deste lugar e a prioridade vai ser dada à casa de Deus. Mas chegou um momento na vida deles que eles disseram, não, nós vamos construir para nós primeiro. E Ageu vem e Ageu pergunta, vocês não veem a casa de Deus em ruínas, enquanto na vossa casa há tudo? E ele chama o povo para mudar de mentalidade, para rever a vida espiritual. Meus amados irmãos, nós somos abençoados e a palavra de Deus nos diz toda a boa dádiva, todo dom de Deus vem do alto. E nós somos abençoados. Realmente tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Mas segundo a palavra de Deus, há algo que Deus tem retido de nós. 90% de tudo que vem é de Deus, mas Deus tem retido algo. E isso é de Deus e é considerado como sendo de Deus. O dízimo é do Senhor. E é considerado santo aos olhos do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz para que o povo se arrependesse e para que o povo pudesse realmente trazer o dízimo para que eles pudessem ser abençoados. O contexto aqui não é maldição, meus amados irmãos, mas o contexto aos olhos de Deus é bênçãos. Nós encontramos isso nas Sagradas Escrituras. Tudo na Bíblia tem a ver com o desejo de Deus nos abençoar. A palavra de Deus nos diz no livro de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Mas ele continua, nós temos a tendência de parar nesse verso, mas no verso 16 ele diz, mas Deus não veio para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Todos os mandamentos na palavra do Senhor, ou todas as advertências dadas nas Sagradas Escrituras, tem como propósito nós sermos abençoados. Se andarmos nos estatutos do Senhor, se fizermos o que é bom aos olhos do Senhor, nós seremos abençoados. Mas o Deus que nos ama sabe, se nós andarmos no nosso próprio caminho, nós não receberemos as bênçãos. Eu quero desafiar os meus amados irmãos, para que em tudo nós possamos ver a boa mão de Deus. Eu vos disse na semana passada que muitos dizem que o dízimo é do Velho Testamento e que nós estamos debaixo da graça, não da lei. Mas, meus amados irmãos, é na graça que nós demonstramos a nossa dependência de Deus ao cumprir a lei do Senhor. Porque a lei do Senhor é boa e refrigera a alma. A lei do Senhor, os mandamentos do Senhor são bons e refrigeram e têm a ver com o nosso bem. Meus amados irmãos, nós somos desafiados a cuidar da igreja do Senhor.
E o desafio hoje, para cada um de vós, é para que Deus possa colocar no nosso coração o dizermos: eu cuidarei da casa do Senhor. Interessante é que Deus tomou cuidado de todos os pormenores. Por que o dízimo? Havia um grupo no Antigo Testamento que cuidava da casa do Senhor. Eles não tinham terras, não tinham bens, eram os levitas. E então Deus disse: eles que cuidam da casa do Senhor devem realmente ter o sustento. E o povo de Deus é chamado a cuidar dos que ministram na casa do Senhor. Então o dízimo era retirado, era colocado à parte, primeiramente para o cuidado dos sacerdotes, dos levitas. Mas também havia um outro dízimo que era dado, segundo o livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículos 28 a 29, para cuidar dos pobres, dos estrangeiros, e uma vez a cada 3 anos esse dízimo era tomado, para que qualquer pessoa que chegasse em Israel, sendo pobre ou estrangeiro, também pudesse ser cuidado. O mesmo princípio muda-se para o Novo Testamento. Nós damos o dízimo hoje na Igreja do Senhor para que haja provisão para o cuidado do templo e para o cuidado daqueles que ministram na casa do Senhor. Nós lemos isso como sendo uma advertência do apóstolo Paulo, que diz o seguinte, no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, líderes que fazem o seu trabalho devem receber o dobro do salário, e com certeza aqueles que trabalham duro pregando e ensinando. As Escrituras Sagradas dizem: quando uma vaca está andando sobre o grão para quebrá-lo, não a impeça de comer. E uma pessoa que trabalha é digna do seu salário. Mas há outros cuidados na Igreja do Senhor. Há uma percentagem de tudo o que entra na casa do Senhor ser usado a nível internacional. Não fica na igreja, mas vai para cuidar de outras responsabilidades da casa do Senhor, da igreja à volta do mundo. Nós abençoamos, nós apoiamos o Eastern Nazarene College, todas as igrejas. Eu lembro mesmo lá em Cabo Verde, nós enviarmos ofertas para o colégio. Meus amados irmãos, a igreja à volta do mundo trabalha para que o evangelho possa chegar. E o povo é chamado para que juntos possamos cuidar da nossa igreja local, possamos cuidar da nossa igreja distrital, onde nós fazemos parte, também para que possamos cuidar da nossa igreja geral. Nós tivemos alguns constrangimentos nessas últimas semanas nos envios, por causa de um problema que se deu com a questão da informática. Mas ontem eu estava falando com o secretário do distrito, dizendo: nós estaremos enviando também a porção que cabe ao distrito. Cuidemos da igreja do Senhor. Mais do que cuidar, meus amados irmãos, vamos pedir que Deus possa nos abençoar, mas lembremos sempre, o dízimo é do Senhor. Seja fiel e que o Espírito Santo também possa falar contigo. Isso é jornada da graça. Cada um é abençoado e recebe um desafio segundo a intervenção do Espírito Santo na sua vida. Mas nós temos terminado esse tempo falando sobre o dízimo. Talvez nós começaremos no próximo ano, mas eu quero vos desafiar, igreja. Sejamos fiéis, façamos o nosso melhor, cuidemos da casa do Senhor e lembremos que temos recebido de Deus e somos chamados também a dar. De graça recebestes, de graça dai. Que Deus nos possa abençoar. E hoje também é nessa atitude da graça que eu vou chamar os nossos recepcionistas para nós recebermos as ofertas e os dízimos na casa do Senhor. Nós estaremos cantando o coro: Ele é Deus, o Senhor. Entre os mortos ressurgiu, pois Ele é Deus. Todos hão de honrar e de confessar que Jesus Cristo é Deus. Nós estaremos dando com alegria, dando para o Senhor, dando para a expansão da sua obra. Eu vou pedir à nossa irmã Donazinha
que possa orar. Senhor, agradecemos mais uma vez na manhã deste dia. Louvamos os coros, os hinos. O louvor é todo teu. Amém. Nesta hora nós queremos, ó Deus, te louvar com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que possamos fazer de todo o nosso coração. Amém. E não damos o resto que temos, mas que possamos pensar primeiramente que o dízimo pertence a Ti. Amém. As nossas ofertas sejam dadas com alegria. Amém. E que Tu possa abençoar a cada um de nós. Sim, Pai. Que não damos porque o Senhor vai nos dar, mas que damos porque o Senhor nos abençoe. Guarda cada pessoa que dá a sua oferta. O Deus faz com que Ele dá com alegria no Amém. coração. Continua nos abençoando neste dia. Obrigado pela mensagem. O dízimo te pertence. E Tu nos concede a maior parte. Só nós temos de entregar a menor parte e somos abençoados. Amém. Obrigado, Senhor. Continua conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pois Ele é Deus, todos hão de honrar e de confessar que Jesus Cristo é Deus. Amém, amém. Que Deus nos possa abençoar. Essa terça-feira, eu gostaria de ver a possibilidade de termos um encontro com todas as pessoas que trabalham na projeção e também no som. Há alguns assuntos que nós gostaríamos de poder tratar antes de nós avançarmos para um único serviço. Também na próxima sexta-feira, às 6 horas, se o pessoal que estará apoiando no Nursery poderia estar para um pequeno encontro. Nós não vamos ainda ter a formação, mas é apenas para nós trabalharmos no sentido de saber como cuidar das crianças durante esse tempo no santuário. Não vai levar muito tempo, mas nós acreditamos ser importante esse encontro. Então, terça-feira, o grupo que trabalha na mesa de som, depois eu estarei dando o anúncio também em inglês, e também na projeção, para poderem chegar às 6 horas, e também na sexta-feira, às 6 horas, os que vão apoiar no Nursery. Nós vamos também quero lembrar também que nessa quarta-feira haverá reunião da Junta da Igreja, e todos possam chegar. É a última reunião do ano, a última reunião com a Junta. Nós vamos ter a eleição logo depois desse culto, e esperamos que os que estarão servindo no próximo ano possam fazê-lo com todo o coração. Continuemos orando, estamos orando a favor do processo que tem a ver com o pastor Orlando. Ontem hoje é 19, anteontem ele completou 1 ano fora dos Estados Unidos. Todos os papéis já têm sido preenchidos, foram enviados pela advogada da imigração, foram preenchidos, e eu creio que ela estará enviando esse processo até terça-feira para a imigração. Oremos para que, no tempo de Deus, a resposta possa vir e que seja também segundo a vontade de Deus. Eu vou pedir, eu creio que o Carlos está, a Ranisa. Nós vamos ter esse encontro de casais, a sexta-feira iremos para esse encontro de casais, essa sexta. Os anúncios têm sido
publicitados através do nosso website. Eu dou graças a Deus pelo bom trabalho. Nós temos recebido, só para os irmãos saberem, uma mensagem do Google, num período muito curto, de menos, eu creio, um mês, mais de 500 pessoas acederam ao nosso website. Então, o Google queria que nós pudéssemos saber que o trabalho tem sido muito bem feito, e eles como que mandam uma mensagem de parabéns pelo excelente trabalho. O website tem sido usado, muitos estão acedendo, todas as semanas eu tenho recebido novas subscrições, e nós damos graças a Deus, e temos visto que talvez isso tenha ajudado para também o nosso número no Facebook começar a aumentar. Eu estava vendo isso, e eu dou graças a Deus pelo bom trabalho que o nosso irmão Saidit, também a Vanessa, estão fazendo nessa área. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé para terminarmos com a bênção final, e depois, por 5 minutos, todos os membros da igreja, eu gostaria que pudessem vir para os primeiros bancos, até onde a dona Maia está, ok? Para frente, os dois podem usar os dois lados, e nós estaremos procedendo a esse tempo de eleições. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra, pelos Teus cuidados, que nós possamos ser fiéis no que fazemos, ó Deus, na Tua igreja, e que, ó Deus, haja sempre dedicação. Ajude-nos, ó Deus, também a sermos fiéis nos dízimos e possamos fazê-lo também com alegria. Dá-nos a Tua bênção, pedimos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E a igreja de Deus diga amém. Que Deus nos abençoe. Eu vou pedir a todos os membros da igreja, então, que fiquem nos primeiros bancos. Os outros irmãos podem apenas mover, não vai levar muito tempo. Todos que foram recebidos como membros da igreja devem também chegar para esse período de eleição. Eu vou chamar a secretária da igreja, Paula, o nosso irmão Emmett Gordon, please, Emmett, come, a dona Maia e a dona Zinha, que são parte da comissão de nomeações para as eleições.